Olá pessoal, nós vamos então dar continuidade aqui ao nosso vídeo da semana, né? Esse é o quinto vídeo, né, desde que eu abri o canal. Então aqui eu vou fazer um resumo, né, da história do ET de Varginha, porque essa semana agora vai completar 20 anos do caso ET de Varginha, né? 30 anos no caso, né? 30 anos do caso. E essa semana que passou, o Dr. Ítalo Venturelli, ele fez uma afirmação ali falando que ele viu mesmo o ET. E ele deu toda uma descrição, né, do ser, né? Então a gente vai passar também esse vídeo para vocês verem, né? Então eu vou dar continuidade aqui, né, ao vídeo da semana. Então falaremos aqui dos 30 anos, né, do caso ET de Varginha. Então o caso ET de Varginha, né, o incidente UFO mais misterioso do Brasil. 30 anos de um caso cheio de mistérios. Então aqui é a cidade, no caso Varginha, né, esse ponto vermelho aqui. Então ele fica ao sul, né, do estado. Então, Varginha é uma cidade brasileira localizada no sul do estado de Minas Gerais, conhecida tanto por sua importância regional quanto pelo famoso caso do ET de Varginha. Então, ali ele é no sul do estado de Minas, né? Então, ele foi fundado em 7 de outubro de 1882. A população é cerca de 140 mil habitantes, mais ou menos. Clima tropical, de altitude, verões amenos e invernos mais frios. A economia do local é baseada no café, comércio, né, serviços, indústria e logística. Varginha é considerada uma cidade polo regional, atendendo dezenas de municípios vizinhos em áreas como saúde, educação e comércio. Então, aqui é o famoso ET de Varginha, né? Essa criatura aqui, ela em pé e aqui ela sentada, né? Aqui é a descrição que foi feita pelas meninas ali no local. 3 chifres, né? Pele marrom, olhos vermelhos, não tinha nariz, né? Era só 2 buraquinhos e a boca pequena. Pele cheia de veias, né? Saltando. E tinha um cheiro forte também, cheiro de enxofre misturado com amônia. Amônia, no caso, seria quiboa, né? Varec, no Brasil. É tipo um alvejante ali, né? Bem forte. Então, o chamado caso do ET de Varginha é considerado o episódio ufológico mais famoso e controverso da história do Brasil, sendo frequentemente comparado a casos internacionais como o Roswell. Na minha opinião, esse é o caso até mais ainda do que o caso Roswell, que ele tem muito mais testemunhas. Nos Estados Unidos, o evento ocorreu em janeiro de 1996, na cidade de Varginha, localizada no sul do estado de Minas Gerais, e rapidamente ganhou repercussão nacional e internacional, devido à quantidade de testemunhas. A participação de forças militares e as inúmeras inconsistências nas explicações oficiais apresentadas ao longo dos anos, apesar de investigações oficiais negarem qualquer contato extraterrestre e classificarem os acontecimentos como mal-entendidos, confusões com animais ou operações militares de rotina, pesquisadores independentes, jornalistas e ufólogos apontam contradições, testemunhos coerentes entre si, documentos não esclarecidos e silêncio institucional como indícios de um possível acobertamento. Então ali teve vários, né, indícios que provam que ali não foi feito um negócio simples, né? Ali foi de fato aconteceu alguma coisa muito misteriosa ali no local, né? Porque chegou uma força militar muito grande ali para o local, coisa que não é típico, né, de acontecer. E teve ajuda até do exército dos Estados Unidos ali no local, né, para poder tirar as criaturas rápido, né, para ninguém, para o pessoal não chegar a ver muito, né, as criaturas. Então teve uma operação muito grande ali no local. Então, quase 30 anos depois, o caso ET de Varginha permanece sem uma explicação definitiva. Para muitos, trata-se de um dos maiores mistérios modernos do Brasil. Para outros, uma combinação de pânico coletivo, desinformação e coincidências.
O fato é que o episódio marcou profundamente a cultura brasileira, alimentou debates sobre vida extraterrestre e colocou Varginha no centro da ufologia mundial. Esta história continua a ser investigada, revisitada e debatida, mantendo-se viva como um enigma que desafia explicações simples e levanta questões sobre o que realmente aconteceu e o que pode ter sido ocultado. Então aqui é uma descrição da nave, né, que caiu no local, que foi feito um desenho, né, das testemunhas. Então aqui essa nave ela perdeu altitude, né, e foi avariada no caso. Tinha um buraco nela e do buraco saía fumaça branca, né? Então as testemunhas do local descreveram desse jeito aí que vocês estão vendo aí. Então a queda do objeto. Na madrugada abafada de 20 de janeiro de 1996, o sul de Minas Gerais dormia sob um céu pesado. Pouco depois das 1 da manhã, moradores de cidades próximas a Varginha relataram algo incomum. Um objeto cilíndrico de cor metálica escura cortava o céu em silêncio, mas deixava um rastro luminoso, instável, como se estivesse avariado. Então, minutos depois, um estrondo abafado, semelhante a uma explosão contida, ecoou na região rural entre Três Corações e Varginha. Então, ali no local, antes de acontecer a queda, os moradores da região ali de entre Três Corações e Varginha, eles viam nos céus luzes, né? Bolas de luz, movimentação de luzes estranhas ali no céu, né? Antes mesmo da queda. Lá para o dia 13, mais ou menos, do dia 13 até o dia 20 de janeiro, teve essa movimentação de luzes ali no local. Então, segundo caminhoneiros e moradores rurais, um objeto cilíndrico de coloração acinzentada, com partes avermelhadas, cruzou o céu em baixa altitude. O objeto não emitia som de motor convencional, mas produzia um ruído descrito como um zumbido metálico grave. Então, aquele zumbidinho, né, de metal. Zzz, aquele zumbidinho parecendo um zumbido de. Tipo ar-condicionado quando tá batendo, sabe? Aquele barulhinho ali. Aquele barulhinho estranho. Então, algumas testemunhas afirmaram ver faíscas e fumaça como se o objeto estivesse avariado. Um agricultor relatou mais tarde: aquilo não caiu como um avião. Ele parecia perder força, como se estivesse sendo puxado para o chão, afirmou o agricultor. Minutos depois, moradores ouviram um estrondo abafado, seguido por um leve tremor no solo. O impacto teria ocorrido em uma área de mata fechada, próxima a terrenos rurais e a um córrego. Pessoas que se aproximaram do local relataram que viram, né, árvores quebradas em ângulo incomum, como se algo pesado tivesse passado raspando. Odores fortes, né, descritos como enxofre, amônia ou algo biológico. Vegetação amassada em padrão circular. Alguns afirmaram ver destroços metálicos, quentes ou ao toque, de textura estranha, mais leves do que aparentavam. Pouco tempo depois, viaturas militares começaram a circular, algo incomum para aquela região em plena madrugada. Então eles descreveram que a nave caiu, se partiu em vários pedaços ali. E quando eles pegavam o material, quem estava ali no local, pegava o material e o material era meio estranho. Então era para ser um material pesado, né, por ser destroço, mas o material ele era leve e tem descrições que falam que quando a pessoa pegava esse material e dobrava ele era tão leve que ele dobrava assim, parecendo uma papel alumínio, e quando ele voltava, né, ele voltava ao normal. A pessoa, com o tempo, ele ia voltando ao normal, né? E também o material, ele aparentemente ele era frio, né? Sendo que era para estar quente, né? Pela explosão ali, era para estar um material quente. Aí na hora a pessoa pegava assim, era um material bem gelado, né? Então bora dar continuidade aqui. O avistamento das jovens, né? Então, na tarde do dia 20 de janeiro de 1996,
Varginha vivia um sábado comum, mas o que 3 jovens veriam naquele dia mudaria suas vidas e entraria para a história. Então foram essas 3, né? A Liliane Fátima Santana, 16 anos, Valquíria Silva de Oliveira, 14 anos, Kátia Andrade Xavier, de 22 anos. Primas e amigas. Então todas elas eram primas, né, uma das outras, e moradoras do bairro Jardim Andere. Por volta das 3h30 da tarde, as jovens decidiram cortar caminho por um terreno baldio. Nada parecia fora do normal, até que algo chamou a atenção delas. Inicialmente pensaram ser um animal ou alguém machucado, mas à medida que se aproximaram perceberam que aquilo não era humano. O ser tinha cerca de 1,5 m de altura, cabeça grande, desproporcional, olhos enormes, vermelhos, sem pupilas visíveis. Então, é aquela descrição que eu dei para vocês no começo, né? Cabeça grande, a pele era marrom, acinzentada, com aspecto oleoso, veias aparentes. Um cheiro forte descrito como amônia, enxofre, algo impossível de esquecer. Então era um cheiro, né, que pregnava ali no nariz, não tinha como a pessoa esquecer esse cheiro esquisito, né? O medo foi imediato. Uma das jovens gritou. As 3 correram, sem olhar para trás. Minutos depois, uma delas desmaiaria, as outras entrariam em estado de choque. Então elas teve um grande susto ali, né? E todas elas não esquecem do momento da, daquele dia até hoje, né? Então, os militares foram chamados. Na tarde de 20 de janeiro de 1996, após relatos de objetos no céu e um encontro inexplicável, algo ainda mais grave teria ocorrido em Varginha. Segundo testemunhas, uma criatura foi capturada. Horas antes, 3 jovens afirmaram ter visto um ser desconhecido em um terreno baldio. A descrição era clara e perturbadora. O que poucos sabem é que ainda naquele mesmo dia a polícia teria sido acionada. No final da tarde, moradores relataram a chegada de viaturas da polícia militar. Os policiais desceram, tensos, né? Algo estava errado. Segundo relatos atribuídos a policiais e testemunhas próximas, o ser estava vivo. Pequeno, de pele escura e oleosa, movimentos lentos e um cheiro forte, impossível de ignorar. Para evitar contato direto, os policiais teriam usado uma rede ou pano grosso. A criatura não reagiu, parecia fraca e debilitada. Então eles usaram essa rede aqui, né, para capturar o ser, né? E o ser ainda estava vivo, né, na hora que capturaram. Então aqui é a descrição, né, da captura, né? O destino imediato teria sido o Hospital Regional de Varginha. Ali, áreas foram isoladas. Funcionários relatam ordem de silêncio. Então, ali levaram para o hospital, aí mandaram todo mundo ficar quieto, né? Ninguém fala nada sobre o ocorrido, né? O caso sem explicação. Em meio ao mistério do caso Varginha, o nome se destaca não por um avistamento, mas por uma morte. A morte de um policial militar saudável, jovem, que ocorreu dias após um episódio jamais esclarecido. Então, esse é o soldado, né? O Mark Elixerez. Então, Marco Elixerez era policial militar em Minas Gerais. Tinha rotina ativa, era considerado saudável e não possuía histórico de doenças graves. Em janeiro de 1996, ele foi escalado para uma ocorrência incomum, uma ocorrência que oficialmente nunca existiu. Segundo relatos atribuídos a colegas e investigadores independentes, Marco Eli participou da captura de uma criatura desconhecida. Então, durante essa ação, ele teria tido contato direto sem equipamentos adequados de proteção. Testemunhos indicam que o ser exalava um odor forte, incomum, um cheiro descrito como amônia e enxofre, é algo jamais esquecido. Esse detalhe se repetiria em vários outros relatos do caso. Dias após a ocorrência, Marco Eli começou a passar mal.
febre alta, dor intensa, inchaços e sinais de infecção generalizada. Então, Marco Lixerez ele foi convocado, né, para essa operação, para a captura do ser, né? Aí quando ele estava viajando de carro ali para ir para o local, aí no meio do caminho ele se depara com essa criatura que sai do mato assim, em movimento. Aí ele para o carro, brusco, né? Sai do carro, pega a criatura na mão, né? Ele pensa que é um bicho, né? Só que era já a criatura. Aí ele pega o bicho ali, o ser, pega, senta no banco do carro, coloca ele no colo ali e pega e vai dirigindo, né? Até o local onde ele iria deixar o ser, né? Só que entre esse meio caminho, ele não tinha proteção nenhuma ali com ele, né? Luva, essas coisas. Aí o ser, na briga corporal com o ser ali, o ser acabou arranhando ele. Nesse arranhão que deu, aí infeccionou, né? E ele morreu muito rápido, né? Seu estado de saúde piorou de forma rápida e agressiva. Marco Elixerez morreu em 15 de fevereiro de 1996. Então, em menos de um mês, ele morre, né? Tinha pouco mais de um mês desde o acontecimento em Varginha. A versão oficial é pouco mais, né, de um mês. Foi dia 20, né, o ocorrido. Ele morreu dia 15. A versão oficial afirma que a morte foi causada por uma infecção comum, possivelmente adquirida em ambiente hospitalar. Nenhuma ligação com qualquer ocorrência em comum foi reconhecida, mas algumas perguntas permanecem, né? Por que um policial jovem e saudável teve uma evolução tão rápida e fatal? Por que seu nome aparece repetidamente ligado ao caso? E por que todos os detalhes permanecem sob sigilo? Para ufólogos, Marco Eli foi contaminado por um agente biológico desconhecido durante o contato com a criatura. Essa hipótese jamais foi investigada oficialmente. A morte de Marco Eli Xerez é real, documentada, confirmada. O que nunca foi esclarecido é o que o antecedeu. Então essa aqui é a irmã dele, né, que até hoje não tem explicação, né, da morte do irmão, né? O que aconteceu com ele. Então ela entrou com um processo, né, com a prefeitura lá do local lá para saber, né, o que houve mesmo com o irmão. E toda vez que ela ia saber do caso do irmão dela, ela não tinha informação, eles não passavam, né, informação certa. Então ela afirma também que as cicatrizes do irmão dela nunca saravam, né? Sempre era uma cicatriz que ficava infeccionada ali. E ele morreu muito rápido, né? Foi muito agressivo, né? Mortes de animais no zoológico. Em meio aos relatos de criaturas capturadas e silêncio oficial, um outro episódio passou quase despercebido. Relatos de mortos incomuns no zoológico de Varginha. Janeiro de 1996, Varginha já estava cercada por rumores de objetos no céu em movimentação militar. Nesse mesmo período, surgiram relatos de acontecimentos estranhos envolvendo o zoológico municipal. É fato que o zoológico de Varginha existia e funcionava normalmente em 1996. Também é fato que, como ocorre em qualquer zoológico, animais podem morrer por causas naturais, doenças ou idade. Não há registros públicos oficiais que confirmem mortes fora do padrão naquele período. Segundo investigadores independentes e relatos informais, o zoológico teria sido usado temporariamente para manter uma criatura capturada. Ainda segundo essa versão, após a passagem da criatura, alguns animais teriam adoecido ou morrido. Os relatos falam de animais pequenos e sensíveis, como aves e mamíferos de médio porte. Então, durante a passagem do ser, né, para não, para eles poderem capturar eles, eles levaram para esse zoológico aí e mantiveram eles em cativeiro ali no cercado, né? Como se fosse uma criatura normal, né? Um animal normal. Aí durante esse período aí foi constatado que os animais ao redor desse ser aí começavam a morrer, né? Sem explicação nenhuma. E eles faziam laudos, né? Médicos
e constatavam que os animais tinham tipo um agente biológico desconhecido no corpo, né? Que mataram eles muito rápido. Operação de acobertamento. Quando forças aéreas entram em cena, o nível do sigilo muda. No caso Varginha, há indícios de que o episódio ultrapassou a esfera local. Segundo pesquisadores, a Força Aérea Brasileira e militares estrangeiros teriam sido acionados. Em janeiro de 1996, o espaço aéreo do sudeste brasileiro estava sob controle da FAB. Qualquer objeto não identificado, queda ou operação sensível, exigiria comunicação imediata. E isso levanta a primeira pergunta: a FAB foi acionada? Moradores relataram aeronaves militares sobrevoando a região. Após a madrugada do dia 20, voos em baixa altitude, rota incomum e sem comunicação pública. Oficialmente, a FAB negou qualquer operação ligada ao caso. A base aérea de Campinas aparece repetidamente nos relatos ufólogos. Segundo essas versões, materiais sensíveis teriam sido levados até lá. A hipótese de envolvimento americano surge a partir de relatos indiretos. Testemunhas afirmam ter visto militares estrangeiros em trajes civis. Outros mencionam aeronaves não identificadas pousando em bases brasileiras. Brasil e Estados Unidos mantêm cooperação militar há décadas. Troca de informações, treinamentos e logística não são incomuns. Mas nenhuma operação conjunta relacionada à Varginha foi reconhecida. Para a ufologia, o envolvimento americano explicaria, né, a rapidez na retirada dos seres, sigilo extremo, ausência de provas físicas e silêncio prolongado. Então, isso aí explicaria, né, toda aquela operação militar, porque só o Brasil não daria, assim, não teria todo o trabalho de retirada. Então, foi tudo feito ali por um trabalho estrangeiro, né, vindo de fora, no caso dos Estados Unidos ali, né, que fez essa operação rápida, né, de retirada. Porque se eles ficam mais tempo ali, provavelmente ia ser mostrado para todo mundo, né? Mas sem documentos, tudo permanece no campo da hipótese. Sem provas materiais, não há confirmação. Mas a ausência de transparência mantém o debate vivo. Em casos militares sensíveis, o silêncio também é estratégico. Então eles não falam de jeito nenhum o que aconteceu, né? Isso aí é tratado como sigilo absoluto, né? Versão oficial do governo. Dias depois, as autoridades declaram que tudo não passou de confusão com um casal de anões. Então vai vendo. Eles alegaram que os militares foram lá levar um casal de anão que estava, a mulher do anão, no caso, estava grávida. Aí por isso que eles levaram o casal para o hospital para ter o bebê. Mas o pessoal da região ali nunca viu esse casal de anão, né? Nem sabe quem é. Um animal silvestre como um macaco doente. Histeria coletiva. Então foram esses argumentos que eles deram. Porém, essas explicações foram contestadas por testemunhas que conheciam bem a fauna local, contradições em laudos e mudanças repentinas de depoimentos. Então, o pessoal já sabe dos animais que andam por ali, né? Então eles não teriam esse motivo de dar que era um macaco doente. E também tinha muitas contradições em laudos, né? Uma hora um laudo falava uma coisa, outra hora falava outra, e também tinha muita mudança de opinião de um para outro. Os caras não chegavam num consenso ali, né? Pesquisadores independentes afirmam que houve cooperação com forças estrangeiras, possivelmente dos Estados Unidos, para análise do material recolhido. A explicação oficial atribuída ao que as testemunhas descreviam como criaturas estranhas é o erro na identificação humana. Autoridades apontaram que as descrições das três mulheres que viram a criatura provavelmente se referiam a um morador de rua conhecido como Mudinho, um homem com deficiência mental física e mental, cuja aparência e condições do momento ali pobre de iluminação, né, sujeira, postura agachada, podem ter levado à interpretação equivocada. Então eles alegam que o ser, né, agachado ali, né, no terreno,
era esse mudinho aí, né? Que vocês estão vendo aí na foto. E nada a ver, né? Com a aparência do mudinho. Em outras versões completamente complementares da explicação oficial, autoridades também mencionaram que eventuais movimentos de outros indivíduos vistos na região poderiam envolver um casal de baixa estatura e que não havia nada comprovadamente não humano. Então aqui eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, né, documentário feito em maio de 1996, né? Então as imagens todas aqui é da época, né? E foi um documentário feito pelo Fantástico, né? Cresce o mistério sobre o ET que teria aparecido em Varginha, sul de Minas Gerais. Estudiosos dos discos voadores dizem ter ouvido de militares da região que a estranha criatura foi capturada e depois levada para outro estado. 4 de maio. Ufólogos de todo o país, reunidos em Varginha, soltam o que acreditam ser uma bomba. Eles dizem que já recolheram o depoimento de 4 testemunhas militares e que elas confirmam toda a história. Um ET teria mesmo aparecido em Varginha. Os pesquisadores declaram que já conhecem os detalhes da operação que teria capturado e tirado da cidade a criatura, inclusive o nome dos militares envolvidos. Essa operação foi toda coordenada pelo coronel Olímpio Vanderlei, de Três Corações. O ET de Varginha é denominado, na linguagem dos ufólogos, de Évia, entidade biológica extraterrestre. As declarações foram prestadas depois de 3 meses de pesquisas empreendidas pelos ufólogos mineiros Ubirajara Rodrigues e Vitório Pacatini. Eles interrogaram as 3 moças que teriam visto neste lote vazio, no dia 20 de janeiro, uma criatura que não parece nem homem, nem bicho. Aí, de repente, assim, que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, tava super estranho. Ai, tinha uns negócios tipo chifre na cabeça. Tinha, assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Os ufólogos percorreram toda a região sul de Minas e registraram o depoimento de várias pessoas que afirmam terem visto, bem de perto, objetos voadores não identificados. Os 2 acreditam que o caso da suposta criatura está relacionado a essas luzes. As aparições mais impressionantes ocorreram nos municípios de Três Corações, São Gonçalo de Sapucaí, Alfenas e Monsenhor Paulo. Os depoimentos foram gravados com equipamento amador. Aquela luz começou a movimentar e vindo na nossa direção. Essa luz parecia que ia tomar conta do carro. Era uma luz muito forte, azulada, prateada, não sei te definir o que era. Acendeu todinho. Aí eu imediatamente já voei para trás na parede, fiquei pálido. Fiquei amedrontado mesmo. No dia 4, os ufólogos apresentaram uma outra testemunha, um médico da região que pede para não ser identificado. E ao meu lado, no alto do barranco, uma estrutura imensa, carro imenso, uma metálica, a luz oscilando, tá? Mas uma cor vermelha, branca, amarela, eu vi uma nave, eu posso afirmar isso, é uma nave. Os ufólogos mineiros encontraram também pessoas que dizem ter visto seres estranhos na região. O depoimento mais intrigante é o de Dona Terezinha Kleff, que mora em Varginha há 46 anos. Ela diz que viu algo estranho no dia 21 de abril. Eu não vou afirmar que vi o ET. Eu só tinha saído no alpendre para fumar. E vi uma coisa muito feia. Os olhos vermelhos, grande esbugalhado. E a cor dele era marrom escuro. Era muito feio. Animal não era. Isso eu tenho certeza. Mas os pesquisadores acreditam que a grande evidência do caso Varginha é o depoimento de militares que teriam participado das operações de captura e retirada da cidade do suposto ET. As testemunhas não podem ser identificadas. Uma delas afirma que a captura foi feita pelos bombeiros neste local, no bairro Jardim Andere, perto de onde as meninas dizem ter visto a estranha criatura. Uma caixa de madeira coberta com um saco. Não vai descer, O Corpo de Bombeiros desmentiu em nota oficial ter participado da captura de um ser extraterrestre. Outra testemunha militar afirma que o alienígena passou pelo Hospital Humanitas, o mais aparelhado da cidade.
A direção nega. Que no hospital não teve nenhum extraterrestre. E mesmo porque nós não estaríamos nem preparados para atender realmente um extraterrestre. O hospital aqui está preparado para atender a raça humana, que não está vendo como atender alguém que não fosse da raça humana. O militar diz também que viu a tal criatura e que é muito semelhante à descrição das meninas. A ESA é a Escola de Sargentos das Armas em Três Corações, a unidade militar mais importante da região. Nada temos a esconder. O comandante da escola leu nota oficial, negando toda a história, mas evitou as perguntas dos repórteres. Caso houvesse... Saber o que eles estavam fazendo no dia do acontecimento? Trabalhando. Prova o exército e prova a nação. Tem como ser comprovado? Olha aqui. Na imprensa. Não se quer provar os fatos? Não tem que provar. Tudo que eu tinha a dizer. O coronel Olímpio Vanderlei, citado como comandante da operação de captura do suposto ET, não quis gravar entrevista. Ele disse por telefone que tudo deve ser uma história inventada por algum ex-soldado. Mas os ufólogos garantem que as testemunhas são militares da ativa. Tive a oportunidade de ter um contato pessoal com ela e a primeira coisa, por uma obrigação de investigação que exigi, é que ela me exibisse as suas credenciais, principalmente militares, o que foi feito. Todas as informações estão embasadas em depoimentos de testemunhas autênticas. Portanto, ninguém aqui está inventando nada. No mesmo dia 4 de maio, quando os ufólogos soltaram uma nota anunciando o resultado de suas investigações, a mãe de Valquíria e Liliane fez uma denúncia. Ela afirma que na noite de 28 de abril, 4 homens vestidos de terno e gravata foram até sua casa para oferecer dinheiro. Em troca, as meninas deveriam gravar um depoimento negando toda a história. Se a gente resolvesse dar essa entrevista, que eles nem em cheque pagariam em dinheiro vivo. O Birajara Rodrigues e Vitório Pacatini dizem ter recebido informações seguras de que o suposto ET foi levado no dia 22 de janeiro pelo Exército até uma unidade militar em Campinas. Lá vai começar a próxima etapa da investigação. Apesar de todos os desmentidos, mesmo levando em conta o quanto é difícil acreditar que uma criatura alienígena esteve por aqui e foi capturada pelas Forças Armadas, os pesquisadores estão convencidos. Alguma coisa muito importante aconteceu na cidade de Varginha no mês de janeiro de 1996. Então aqui é o vídeo, né? Então, pesquisadores e ufólogos envolvidos, né? Diversos pesquisadores independentes e grupos de ufólogos também investigaram o caso. O Birajara Rodrigues, né? Que aparece ali, ufólogo brasileiro que foi um dos primeiros investigadores civis a documentar relatos locais e depoimentos. Vitório Pacatini, também ele aparece ali, membro de grupos ufológicos que coletou depoimentos de testemunhas afirmando que criaturas foram vistas, capturadas e transportadas por militares. Eles entrevistaram moradores, militares e equipes locais, reunindo relatos que apontam para uma atividade incomum ocorrida em Varginha. Alguns relatos alegam captura de uma ou mais criaturas, transporte por bombeiros e militares, e envolvimento de hospitais, embora sem provas físicas concluídas. Então, arquivos e documentos desclassificados, né? Então, a Força Aérea Brasileira, FAB. Nota oficial de 1996 negou qualquer operação relacionada a seres extraterrestres. Alegou que as criaturas vistas seriam pessoas com deficiência ou confusão visual. O suposto ET morto seria um animal ali da região, né, um cachorro. Relatórios internos do CIOP, Comar, registros de movimentação militar na região de Minas Gerais não mencionam ETs, mas confirmam atividade militar em comum. Então, os relatórios desse CIOP Comar, eles falam que os militares foram chamados mesmo para essa atividade lá. Então não tem como alegar que não foi, né? Esses documentos existem, mas foram divulgados de forma resumida e controlada. Segundo investigadores
como Ubirajara Rodrigues, Marco Petit e Ademar Jevaer. Ademar Jevaer, ele foi ufólogo, né? Ele já faleceu. E ele era o diretor da revista UFO, né? Ele era bem conhecido, Ademar Jevaer. Existiriam documentos nunca liberados, como relatórios médicos do Hospital Regional de Varginha, laudos do ML, né, relacionados à morte do soldado Marco Elixerese, relatórios do Exército ESA, né, 12º Batalhão das Forças Especiais ali, Forças Armadas, registros de transporte aéreo militar, né, aviões da FAB, e relatórios de contenção biológica, comunicação entre Brasil e Estados Unidos. Então esses relatórios todos eles nunca foram liberados, né, para a população poder examinar, né? Foram todos contidos ali por eles. Então aqui o documentário que reviveu o caso Varginha. Na minha opinião, é um dos melhores documentários já feitos, né, sobre o caso. Tem vários documentários brasileiros, mas a maioria descarta tudo, né, porque eles gostam de colocar aquele sensacionalismo ali, né? Aquele drama, aquele negócio de medo, aquelas coisas tudo. E esse cara aqui, ele partiu pro lado investigativo mesmo da coisa, né? O James Fox. Ele é americano, né? E ele que produziu esse documentário. Sinopse, né? Moment of Contact, de 2022. Então é um documentário feito pela... ele está disponível na Amazon Prime, né? E Moment of Contact significa momento de contato. E embaixo está escrito Roswell, The Roswell of Brasil, que é o caso Roswell do Brasil, né? Então, Moment of Contact, dirigido por James Fox, investiga em profundidade o famoso caso ET de Varginha, ocorrido em janeiro de 1996 no Brasil. O documentário acompanha o diretor em uma jornada até a cidade mineira, onde ele entrevista testemunhas diretas, incluindo civis, policiais e militares que afirmam ter presenciado a captura de uma criatura não humana, após a queda de um objeto desconhecido. Ao confrontar esses relatos consistentes com a versão oficial das autoridades, o filme expõe contradições possíveis, acobertamentos e eventos nunca totalmente esclarecidos, como a morte de um soldado envolvido na operação e a suposta presença de agentes estrangeiros. Sem recorrer a sensacionalismo, né, Moment of Contact apresenta um retrato sério e inquietante de um dos casos ufólogos mais controversos do mundo, deixando ao espectador a reflexão: o que realmente aconteceu em Varginha? Então, na minha opinião, é o melhor documentário, porque ele não coloca aquele drama todo, que nem eu falei, e é um caso que você tem que levar a sério, porque foi muito documentado, né? E o pessoal ali da Globo, né, do Brasil, eles gostam de colocar aquele drama todo, né, para deixar a pessoa com medo, né, do caso. Mas não é assim para você ter esse medo todo, né? Eles fazem isso de propósito, para que ridicularizem o caso, né, no caso. Então, o caso Varginha no centro das polêmicas. Às vésperas dos 30 anos do caso Varginha, um novo depoimento reacende um dos maiores mistérios da história brasileira. O médico Ítalo Venturelli, neurocirurgião com mais de 46 anos de carreira, publicou um vídeo afirmando, né, sob juramento de verdade, que foi testemunha ocular de um ser não humano em janeiro de 1996. Segundo o relato, o médico foi chamado para avaliar um paciente e se deparou com um ser que, em suas palavras, não era deste planeta. Ele descreve uma criatura de aparência infantil, pele clara, cabeça em formato de gota, olhos lilás e comportamento calmo. Ele estava consciente, tranquilo e parecia entender o que estava acontecendo, afirmou. Ítalo Venturelli contou que decidiu falar agora, após enfrentar sérios problemas de saúde, e jurar que, se sobrevivesse, não esconderia mais o que viveu. Não estamos falando de dinheiro, mas de algo que muda o conceito da humanidade, declarou.
O depoimento soma-se a outros relatos que, 3 décadas depois, continuam alimentando perguntas sem respostas. Então aqui ele põe essa descrição do ser, né, como sendo um ser ali de pele clara e tendo olhos lilás, né? Então vai contra o que as meninas falaram, né, que era um ser marrom de olhos vermelhos. Então, na minha opinião, teve vários tipos de seres ali, né? Tanto esses de pele marrom como esses de pele clara que ele fala. E também teve casos também que falaram que teve seres de pele com pelo preto, parecendo tipo uns seres meio estranho, peludo, né? Então, acho que na minha opinião teve vários tipos ali, né, que caíram. Então, vou passar aqui o vídeo dele, né? Meu nome é Ítalo Danelli Venturelli. Eu juro que o que eu vou dizer para vocês é verdade, nada mais do que a verdade. Sou médico há 46 anos e em 1996, no dia 20 de janeiro, eu fui chamado para ver um paciente, né? E quando eu fui ver, não era um ser do nosso planeta, né? Que fui chamado eventualmente para dar minha opinião sobre o caso, e eu vi o caso sob o ponto de vista médico. Consciente, sem dor, sem sangramento, respirando bem, muito calmo, muito tranquilo, parecia uma criança de uns 7 anos, branquinho, não tinha mau cheiro, a cabecinha grande, mas em forma de gota, né? Boca pequenininha, uma das mãos estava dentro de um campo e outra para fora. O olho não era vermelho, estava lilás, também em forma de gota, e me olhou de uma maneira muito tranquila, não estava agitado, não estava agressivo, não estava com dor, e na minha opinião não estava com medo também. Na minha opinião, estava entendendo o que estava acontecendo ali. E um olhar muito bonito de ver, um olhar assim sem julgamento, né? 2 vezes ele olhou para mim, olhou para a janela, olhou para mim outra vez. Eu senti assim, eu fiquei próximo dele, né? 1,5 m, assim, não toquei nele, mas eu fiquei próximo. E a maneira de olhar é uma maneira assim que ele parece que era uma inteligência maior do que a nossa, do que a humana, né? Que ele estava entendendo, apesar de ele estar assim numa situação de defesa, ele não estava com medo, ele estava entendendo o que estava acontecendo, né? Possivelmente deveria ter algum propósito, alguma coisa para estar fazendo o que ele estava fazendo. E a verdade é que eu sou testemunha ocular, eu vi o ser sim. Podem falar o que for, brincam, zombam, falam uma porção de coisas, mas eu vi ali, deitado na minha frente. É importante as pessoas saberem que não estamos falando de dinheiro, estamos falando de uma coisa que muda o conceito da humanidade, né? Que é um ser de um outro local. Eu fui lá, não fui procurar, eu fui lá por um chamado, num acaso, ver um outro paciente e eu vi. Então eu acho importante as pessoas saberem que sim, quem fala que viu, quem viu espaçonave, viu, nós vimos mesmo. E não é fácil ficar aqui na frente da câmera falando sobre isso. Que perguntam, parece que a gente está mentindo, você tem que insistir. Já jurei que vi mesmo, e vi, né? Que os seres mais novos acreditem que existe sim. Então aqui é o depoimento dele, né? Do senhor Ítalo Venturelli, né? Médico. Então ele era diretor ali do hospital, né? E ele comandava vários hospitais. Então ele não tinha um cargo qualquer ali, né? Ele era diretor de, se eu não me engano, acho que era mais de 10 hospitais ali da região, né? E ele foi convocado para atender esse caso, né? Então aqui o Congresso americano falará sobre o caso Varginha. Os Estados Unidos terão, no dia 20 de janeiro de 2026, uma coletiva de imprensa em Washington, que promete reacender o debate internacional sobre o caso ET de Varginha, ocorrido em 1996, no interior de Minas Gerais. O evento será realizado no National Press Club e reunirá pesquisadores, ufólogos, cineastas e testemunhas que afirmam ter tido contato direto com os supostos acontecimentos envolvendo criaturas e objetos não identificados no Brasil. A coletiva não é organizada oficialmente pelo governo norte-americano, mas chama atenção por ocorrer em um dos principais palcos de anúncios políticos e institucionais dos Estados Unidos. Entre os participantes estão brasileiros que dizem ter presenciado o episódio em Varginha, além de profissionais da área médica, que alegam envolvimento indireto no caso.
O objetivo declarado é apresentar relatos, documentos e depoimentos que, segundo os organizadores, reforçariam a tese de que o episódio foi mal explicado pelas autoridades na época. O anúncio do evento ocorre em um momento de maior abertura do debate sobre fenômenos aéreos não identificados nos Estados Unidos. Após audiências no Congresso e divulgações oficiais envolvendo relatos de pilotos militares e análises do Pentágono, mesmo assim, até agora, nenhuma agência do governo dos Estados Unidos confirmou qualquer reconhecimento oficial de extraterrestres ou ligação direta com o caso brasileiro. 30 anos após o episódio, o caso ET de Varginha segue dividindo opiniões entre explicações oficiais que apontam engano e interpretações equivocadas, e versões alternativas que defendem a existência de um contato real. A coletiva, marcada para 20 de janeiro de 2026, em Washington, deve dar nova projeção internacional ao caso, reacendendo discussões e curiosidades em torno de um dos episódios mais conhecidos da ufologia mundial. Então, agora no dia 20, né, que eu estou gravando hoje, acho que é dia 17, se não me engano. Então, não, hoje é dia 18 que eu estou gravando esse vídeo. Daqui 2 dias, no caso, vai ter essa conferência aí. E lá vai estar o Dr. Ítalo, né, Venturelli, e vai estar vários médicos que estavam junto com ele ali no dia, né. E fora os médicos, tem militares, vai estar o James Fox, né, o documentarista lá, e vários membros ali da parte militar vai estar junto. E vai ter, parece que um oficial que é classificado como agente X, e ele vai dar mais um depoimento ali, bem bombástico ali na parte de revelação sobre espaçonaves, né, que é recuperada pelos Estados Unidos. Então esse é meu muito obrigado. Deixe seu like, né, comente no vídeo e compartilhe com seus amigos, né. Muito obrigado e até a próxima. Fui.